A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, pela bondade e misericórdia de Deus, estamos reunidos mais uma vez aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Belém, cidade de Limeira, presidida pelo pastor Levi Ferreira de Souza, quem nós já mandamos um abraço e a saudação na paz do Senhor. Meus irmãos, é com grande alegria que nós estamos mais uma vez preparados aqui para passarmos junto com os irmãos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nossas escolas bíblicas em todo o Brasil, elas acontecem aos domingos, a maioria das 8, 9 horas, iniciando. E nós aqui da Assembleia de Deus de Limeira estamos disponibilizando a pré-aula às sextas-feiras, a partir das 19h30. Então, convidamos a todos vocês que queiram aprender, que queiram estudar antecipadamente para nos acompanhar todas as sextas-feiras. Fazemos um rodízio de professores. Semana passada foi o pastor Jurandir Bernardes, outro pastor Jonas. E hoje eu estou aqui junto com o nosso querido irmão, presbítero André. Paz do Senhor, irmão André. Nosso irmão André está aqui para nos acompanhar nessa lição, para nós podermos interagir aqui, discutirmos o assunto que hoje é tão maravilhoso, tão importante. Fala sobre santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Lição de número 6. Uma lição maravilhosa. Estive lendo, estudando. Realmente, o assunto santificação é um assunto muito atual e necessário, né? Não saiu de moda ainda o cristão ter uma vida de santidade, de santificação. É algo necessário, é algo implícito na palavra, está em toda a Bíblia, no Velho, no Novo Testamento. Porque o Deus que nos chamou, o Deus que nos salvou, o Deus que nos alcançou pela sua bondade e misericórdia é um Deus santo. Então, entender a respeito da santidade, compreender esse assunto é muito importante. E é essencial. Um cristão que não tem uma vida santificada, ele corre um grande perigo de não ver seu Criador, não experimentar a salvação eterna, a glorificação eterna. Então, meus amados, que Deus possa abençoá-los grandemente, que essa lição possa trazer edificação para todos vocês, é o desejo do meu coração nesta noite. Nós vamos, então, iniciar aqui com uma oração. Estarei orando, o André vai orar finalizando no final da nossa aula, para que o Senhor tenha misericórdia e nos abençoe através da unção do seu Espírito, para que possamos transmitir algo do céu para os irmãos. Oremos. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho querido, nós te louvamos e te adoramos nesta noite, por nos dar a oportunidade de estarmos aqui reunidos para transmitirmos, Senhor, o ensinamento da tua palavra. Pedimos que o teu Espírito mais uma vez esteja conosco, nos inspirando, nos ajudando, nos capacitando, nos fazendo lembrar de tudo aquilo que é necessário para dividirmos aqui com os irmãos que estarão nos acompanhando. Dá-nos graça, abre o nosso entendimento, nossa compreensão, para que a tua palavra possa ficar armazenada e guardada em nosso coração e não pecarmos contra ti. Em nome de Jesus te pedimos. E em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, nós, então, estamos na lição de número 6. Estamos aprendendo sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então, hoje nós vamos ver como que o Espírito Santo atua na santificação. Ele tem um papel importantíssimo na santificação do cristão. Hoje estaremos dividindo esse assunto com os irmãos. O texto áureo, muito conhecido,
está no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14, que diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo muito sugestivo, muito importante, muito claro, né? Não tem aqui nenhuma dificuldade de compreender o que o escritor aos Hebreus estava querendo dizer aqui, né? Que temos que seguir, buscar, perseguir, ir atrás, seguir, né? A paz e a santificação. São duas coisas importantíssimas. O foco nosso é a santificação. E aí tem uma vírgula e diz: sem a qual ninguém, olha a expressão, ninguém verá o Senhor. Então, é importantíssimo ter uma vida de santificação. Não é para agradar o pastor A ou B, o apóstolo A ou B, não, é para agradar a Deus. Se você não tem santificação, se você não vive uma vida santificada, você não agrada a Deus e poderá não ter a sua salvação, conforme a Bíblia Sagrada diz. Então, que essa recomendação fique já guardada em nossos corações. A verdade prática diz assim: santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e, ao mesmo tempo, progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Também a verdade prática maravilhosa diz aqui que a santificação é especialidade. Quando a pessoa tem a especialidade, ela é uma pessoa que ela é treinada, que ela é capacitada para aquela atividade, né? Então, nosso irmão está dizendo aqui que o Espírito Santo, ele é especialista, ele é o melhor que tem, ele é o mais graduado, o mais capaz para santificar a vida do cristão. Então, é especialidade dele ter uma vida de santidade, gerar uma vida de santidade em nós. Também temos dois tempos, né, da santificação. Ela é imediata, instantânea, e ela também é progressiva. Isso nós vamos abordar um pouquinho mais para frente e abrir o que significa isso, instantânea e progressiva. Muito bem, a leitura bíblica em classe está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 23. Eu vou convidar aqui nosso querido irmão André, que estará fazendo a leitura junto com os irmãos. Pode cumprimentar os irmãos, André, fica à vontade. A paz do Senhor, né? Aos queridos irmãos que estão nos acompanhando, ao pastor Alexandre aqui conosco. Amém. Estamos felizes também por essa oportunidade de estarmos juntos, né? Podendo aprender um pouco mais da palavra do Senhor, aprendermos junto, dividirmos conhecimento, edificarmos juntos, mas essa lição preciosíssima sobre a santificação, queira Deus que o Espírito Santo possa falar de uma forma ainda mais clara e mais profunda ao coração dos irmãos que estão nos acompanhando, que possa ter uma compreensão, porque o próprio comentarista da lição, ele diz que quando nós falamos sobre santidade, muitas vezes é visto com tristeza, as pessoas enxergam como algo triste, como algo pesado, como algo ruim, algo contrário. Mas nesta noite, que Deus nos dê graça para que possamos mostrar a santidade como algo extremamente vantajoso, extremamente benéfico, extremamente bom para a vida do crente. E, se Deus quiser, no decorrer dessa aula, o Espírito Santo vai nos dirigir. A leitura bíblica em classe, do qual se baseia o comentário desta lição, encontra-se na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 13 ao 23. Eu vou estar lendo logo a seguir. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai
inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Amém. Muito bem. Graças a Deus por essa leitura tão gloriosa, tão importante, né? Podemos já observar como que o tema da lição é explorado já na leitura, né? Principalmente no versículo de número 16, que diz: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo, disse o nosso Deus, né? Então, é importante sabermos que nós servimos a um Deus que é santo. É um atributo maravilhoso, né? Às vezes eu fico pensando, se o nosso Deus não fosse santo, se o nosso Deus não fosse justo, se o nosso Deus não fosse fiel, se o nosso Deus não fosse o mesmo, ele ficasse mudando, né? Como seria difícil servir a Deus. Mas graças a Deus que o nosso Deus tem alguns atributos que são maravilhosos e que nos enchem de esperança e de confiança. E a santidade é uma delas, muito importante. Meus amados irmãos, nós agora então entraremos na introdução, né, nos comentários, na introdução, e aí nós vamos aqui junto com o irmão André, dividindo aqui os subtópicos de cada um dos tópicos que será abordado. Na introdução diz assim: Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu modo de vida. Vamos estudar, então, o que é ser santo e a necessidade de ter uma vida santa. Então, nosso irmão aqui fortalece a ideia, né, que o nosso Deus é absolutamente santo. Nele não há nenhuma sombra, nenhum resquício de pecado, de iniquidade, de maldade, de injustiça. Ele é santo na sua essência. Ele é um Deus perfeito e santo, na bondade, na caridade, no amor, em todos os seus atributos. O nosso Deus, ele é santo. Ele é santo em si mesmo, em sua essência, em sua natureza. E o que ele espera de nós, cristãos? Que essa santidade, que lhe é peculiar, possa também ser gerada em nós, possa ser vista em nós, através da nossa vida, do nosso testemunho, das nossas obras. Precisamos, de alguma forma, nos identificarmos com Deus e sermos uma luz para o mundo que demonstre a santidade que há em Deus, em nós. Então, muito importante esse comentário do nosso escritor da revista. No tópico 1,
ele vai abordar a santificação no Antigo Testamento. Os irmãos sabem, e as pessoas que nos acompanham, que a Bíblia é dividida em duas etapas. O Primeiro Testamento, que são os livros que são antes da vinda de Cristo à Terra para morrer por nós. E o Novo Testamento, que ele parte, né, do nascimento de Cristo em diante, né, onde os escritores dos evangelhos relatam a história de Cristo, o nascimento de Cristo. Então nós chamamos de Novo Testamento. Então, vamos aqui abordar no Velho Testamento como era tratado o assunto da santificação. A santidade de Deus se originou nele mesmo. Ela é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento. Deus exige santidade do seu povo, porque ele é santo. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério. Então, fica muito claro aqui que ele vai focar agora a atuação de Deus no Velho Testamento, partindo ali principalmente do povo hebreu, né? Onde a revelação de Deus, ela se deu com maior intensidade quando Deus escolheu Abraão, e de Abraão Deus formou uma nação, que é a nação de Israel, e aí começou-se um processo de revelação muito mais profunda, mais nos detalhes a respeito da santidade de Deus. Antes, já temos algumas coisas registradas nas Escrituras que mostram a santidade de Deus, né? Mas dali para frente, Deus começa a se revelar de forma um pouco mais clara para nós, seres humanos, e isso se intensifica com a vinda de Jesus à Terra, porque aí nós temos a humanização do Deus vivo, poderoso, junto dos homens, vivendo uma vida de santidade aqui na Terra. Então ali nós podemos então ver a revelação por completa, né, do nosso Deus na pessoa de Cristo Jesus. Então o subtópico 1 diz a santificação. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação, tanto de pessoas como de lugares e coisas, para o serviço sagrado. Separar daquilo que é comum ou imundo, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. O profano é alguém que se mostra indiferente no que diz respeito ao sagrado. O verbo hebraico kadash, ser santo, ser santificado, santificar, ser posto à parte, é o mais usado no Antigo Testamento. Aparece 830 vezes, incluindo os seus derivados, e cuja ideia central é separar do uso comum para o serviço de Deus, consagrar. Então, a ideia de santificação aqui no Velho Testamento, fica muito claro, né? Era algo que Deus estava separando, né? Estava tirando do meio daquilo que era comum, daquilo que era imundo, daquilo que não agradava a Deus, daquilo que contaminava, né? Ou que estava contaminado. Então, a santificação, ela traz a ideia predominante aqui de separação. Essa separação poderia ser de pessoas, como poderia ser também de objetos, como poderia ser de outros utensílios, né? Por exemplo, no tabernáculo tinha vários utensílios ali que eram separados, de vestes, tinha ali uma diversidade muito grande. Mas o importante era que houvesse a separação. Quando a gente usa essa expressão, é algo que você diz assim, ser de uso exclusivo para a obra de Deus, para a utilização de Deus. Deus, ele, por ser santo, ele não quer dividir as suas pessoas ou seus objetos com aquilo que é imundo, com aquilo que é impuro, né? Então o judeu, ele tinha muito isso na sua cultura, né? E tem até hoje,
essa cultura de separar, né? Agora, além de separar, tinha que consagrar. Consagração, né? Então, você tinha que separar, tirar daquele meio e depois consagrar, dedicar totalmente a Deus. Se fosse uma pessoa, ela tinha que sair do meio da onde ela estava vivendo uma vida natural e a partir daquele momento ela ter uma vida consagrada a Deus. Ela primeiro se separa e depois se consagra. Por exemplo, o sumo sacerdote, o sacerdote, ele tinha que ter uma vida consagrada, né? Então tinha ali algumas ordenanças, algumas instruções que ele tinha que seguir. Ele não poderia, por exemplo, tocar em determinadas coisas, porque ele se tornaria imundo, né? Tinha um ritual para ele participar da cerimônia do culto. Tudo isso era consagração. Ele estava se consagrando ao Deus que o separou. Então, esse é o conceito de santificação no Velho Testamento. Havia literalmente uma separação e havia uma consagração. Aparece quase 830 vezes, então é um verbo, né, muito utilizado em todo o Velho Testamento, mostrando aqui a cobrança de Deus nesse sentido, né, a necessidade daquelas pessoas que serviam a Deus viverem dessa forma. Não poderia ser diferente, porque senão Deus não aceitava, Deus também não aprovava e Deus também não usava. A nação de Israel mesmo, em alguns momentos que ela se desviou, né, André? Se contaminou, se misturou com deuses estranhos, houve uma grande rejeição de Deus porque fizeram assim, porque Israel era uma nação separada para Deus, né, consagrada. Então eles tinham uma missão muito sublime de representar a santidade de Deus aqui na terra. Então, temos aqui um pouquinho sobre essa definição de santidade no Velho Testamento. Agora o André vai falar um pouquinho para nós sobre o subtópico 2, pode também comentar o 3, André, depois a gente já pula para o 2. Então, o pastor Alexandre esteve comentando, né, sobre a santificação e a lição também traz a palavra consagração. O termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Estou lendo aqui a revista, né? Se os irmãos tiverem, podem estar acompanhando. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus. E isso pode ser pessoas, coisas ou possessões. Consagração e santificação são termos distintos, mas podem significar a mesma coisa dependendo do contexto. Por exemplo, ele cita Êxodo 28, versículo 3, que façam vestes a Arão para santificá-lo, ou que façam vestes para Arão para consagrá-lo, como na tradução da Nova Almeida Atualizada. O verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar, ser santo. Trata-se de uma exigência justa e necessária para os sacerdotes levitas, conforme Êxodo 30:30, e para o tabernáculo com todos os seus utensílios, pois se baseiam na santidade de um Deus santo. E aí ele cita Isaías 6:3, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Então, o que a lição aqui, o comentarista está definindo para nós entendermos? Santificar tem o sentido de separar. Você pega, então, o que separou e consagra a Deus. Ou seja, você coloca isso exclusivamente para o uso do Senhor. Então, a santidade tem a ver com isso, separação e consagração deste utensílio. Por exemplo, na nação de Israel, nas casas de todos os hebreus, tinham vasos de todas as formas, utensílios. Mas na casa de Deus, no tabernáculo e no templo, tinha os vasos do Senhor, que o Senhor determinou a forma que tinha que ser feito, fazia-se o vaso, muitas vezes poderia até ser do mesmo material do que o vaso do uso comum, mas aquele material era separado, aquele vaso, então ele era consagrado
para uso exclusivo do Senhor. Então, já esses elementos consagrados no Antigo Testamento, nós percebemos que quando eles eram profanados, tinha um castigo meio pesado. E um exemplo maior disso foi no caso do rei Beltesazar, né? Na época da Babilônia, que o rei Nabucodonosor, quando invadiu Israel e levou todos os utensílios de Israel para a Babilônia e guardou lá na sala, lá no depósito que ele tinha dos deuses lá. Mas o seu neto, né, Beltesazar, não reconhecendo o Deus de Israel, usou esses utensílios numa festa comum, bebeu, e ali veio o juízo de Deus, uma mão sem corpo, decretando o fim do império, a morte ali e a situação. E vemos outras pessoas também. Nós vemos o rei Uzias, quando entrou no templo, quis fazer a função de sacerdote, quando foi tocar no altar ali, ficou leproso. Nós vemos os casos de Nadab e Abiú, que não levou a sério até o fogo que tinha que acender o altar, mas eles também precisavam estar santificados, tinha que cumprir os termos de Deus para adentrar no templo. E quando entraram com fogo estranho, tudo leva a entender que eles fizeram algo que não convinha a um homem do altar, a um sacerdote, e foram apresentar o sacrifício a Deus ali, o fogo, e Deus rejeitou e matou-os ali. Então, uma vez que a pessoa é separada e consagrada a Deus, se ela não levar isto a sério, ela pode implicar em grandes perdas, em grandes problemas, em muitos casos, até mesmo a morte mesmo. Muitas pessoas tiveram problemas, pessoas que eram consagradas a Deus e outros se levantaram contra ele, como o caso de Moisés, que Miriam se levantou, Arão se levantou, ficaram leprosos. Então é muito sério esse assunto de santidade. Quando uma pessoa, Deus chama, a pessoa se santifica e se consagra ou separa algo para o serviço do Senhor, para Deus, é bom que levemos isso muito a sério. Então essa questão, santidade, no caso, santificação, separar e depois consagrar. E também tinha o processo da purificação, que é o tópico 3 dentro da parte 1 aqui que nós estamos estudando. O subtópico, né? Perdão. A purificação. O termo tahor, o comentarista, né, irmãos? Se os irmãos estiverem com a revista em casa, nós estamos citando aqui algumas palavras em hebraico, é que, graças a Deus, né, o comentarista dessa lição aqui, ele é um estudioso profundo, conhece bastante as línguas originais, conhece o hebraico, conhece o grego, então ele consegue trazer para nós esse conhecimento, essas nomenclaturas, e consegue trazer essas definições que muito nos ajudam a compreender o significado das palavras e também como devemos nos comportar, né, irmãos? A profundidade. Então, ele está usando o termo tahor, ou taor, né? Em hebraico, significa puro, limpo, derivado do verbo taer, ser limpo, puro, e kadosh, santo. E ele usa outro verbo, kadash, pertence ao mesmo campo semântico, ou seja, são semelhantes, palavras iguais. Ambos se aplicam à santidade de Deus, conforme Isaías 6,3 e Abacuque 1,13, como também às pessoas que se aproximam dele e se purificam. E se purificam de toda a sorte de pecado e idolatria. O termo grego equivalente a taher, na Septuaginta, que seria uma tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. A Septuaginta é a tradução. Então ele está usando que a Septuaginta, quando traduziu para catarizo, tornar limpo, limpar, purificar. E a kadash é agiazo, santificar, consagrar. O adjetivo agios, santo, traduz 20 palavras hebraicas do Antigo Testamento como kadash, kadosh e kodesh, entre outras. São termos frequentes e importantes no Novo Testamento. Então, o que ele está querendo dizer? O processo para se tornar santo e consagrado tinha que vir através de uma purificação. E no Antigo Testamento tem muita simbologia nos sacrifícios ali, e a purificação vinha através do sangue,
vinha através das águas vivas, que eram água limpa, né? A água da purificação que era usada, os sacrifícios que eram feitos. Então, tudo que era separado para o Senhor precisava passar por um processo de purificação e depois desse processo de purificação, consagrado para uso exclusivo do Senhor. Então, as coisas que tinham no tabernáculo era de uso exclusivo do tabernáculo. A carne que era oferecida no altar do tabernáculo era para sacrifício ao Senhor e para consumo exclusivo do sacerdote. Não podia mudar essa regra, porque essa regra era baseada na lei de Deus, no caráter moral de Deus. Ou seja, então, a santidade, a santificação, na verdade, reflete quem Deus é na sua essência. A santidade é a lei de Deus revelada, aplicada na sua excelência na vida do homem. Quando o homem vive a lei de Deus, a palavra de Deus na sua essência, ele está sendo santo. E quando ele está sendo aquilo que Deus determina que ele deve ser, ele está sendo como o Senhor é. Ele está fazendo exatamente a vontade do Senhor. Então, essas definições aqui para nós. Então, o crente, quando ele é santo, quando a Bíblia nos chama de santo, ela está querendo dizer que nós fomos separados, fomos purificados e hoje somos consagrados. Então, nós temos que observar isso. Nós, crentes, segundo a palavra de Deus, embora sejamos homens como os demais homens, pessoas como as demais pessoas, mas Deus está nos enxergando de forma diferente. Não podemos mais ser como as demais pessoas que não conhecem a Jesus. Porque quando cremos em Jesus Cristo, fomos separados, purificados e consagrados para Deus. E a partir de agora temos que ter uma nova vida em relação a Deus. É o que nós vamos estar acompanhando nos próximos tópicos aqui. Muito bem explicado, nosso irmão André. Então, reforçando aí o conceito, né, da santificação no Antigo Testamento. Uma coisa que me chama a atenção, André, é que a cultura, principalmente dos judeus, né, eles tinham em mente que santidade era separação, mas de alguma forma, em alguns momentos, eles faziam uma compreensão equivocada, né, deste princípio, deste conceito. Por exemplo, nós sabemos pela Bíblia Sagrada que os judeus, né, quando eles viveram no tempo de Cristo, eles não passavam nem pela cidade de Samaria, né, porque, segundo eles, até passar por ali era se contaminar, né? Era desagradar a Deus, né? E nós vemos que Jesus quebrou esse preconceito, né? O que você tem a me falar sobre isso? Como que Jesus fez esse trabalho aí, mostrando a verdadeira santidade não é essa, né? De agir como os judeus agiam naquele tempo. É que a gente percebe que, com o passar dos anos, os judeus começaram a olhar para todo o cerimonial da lei e crer que a lei era exatamente o caminho para a salvação, exatamente o caminho para agradar a Deus. E quando vem Paulo escrevendo aos Romanos e Clariano, ele vem falando que a lei era um pedagogo, era um aio, era algo que Deus tinha colocado ali para educar, para preparar o povo para a chegada do Messias, que era o Pai realmente a quem iria cuidar do povo ali. Então, eles, no decorrer dos anos, é o que eu costumo dizer, algumas interpretações erradas que eles faziam das Escrituras, que eles tomaram com verdade e fizeram com que eles errassem. Porque a gente percebe que eles, os fariseus, os saduceus, eles conheciam a lei como ninguém na época ali. Eles eram peritos na lei. Mas Jesus mesmo chegou a dizer, ó, vocês cuidam ter nas Escrituras a vida eterna e são elas que testificam de mim. Eles conheciam a lei, mas não conseguiram reconhecer o Messias que a lei dizia que ia vir. A lei falava toda de Jesus Cristo e eles, pela interpretação errônea ali, não entenderam
nada ali, né? Depois nós vemos Nicodemos também, ali no capítulo 7 de João, logo no final, ele falando acerca de Jesus, e os saduceus ali, os fariseus, doutores ali, contestando Nicodemos, dizendo, veja se da Galileia, de Nazaré, saiu algum profeta, mas essa população, esse povo que não conhece a lei, é maldita. Porque eles estavam rejeitando Jesus. O povo estava crendo em Jesus como Messias, e eles que conheciam a lei, pelos excessos de interpretação, pelos erros de interpretação, e por considerar a interpretação às vezes maior do que a própria Escritura, rejeitaram o Messias. Então eles foram criando muitas coisas ali, muitas tradições, pelos quais eles foram se prendendo, ao ponto do próprio Senhor Jesus, em Mateus 15, ter que falar, esse povo me honra com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Então eles foram se prendendo tanto ao físico, ao material, ao formalismo, que chegou ao ponto deles se perderem completamente. Então, no caso de Samaria, o que eles levavam a sério? Que os samaritanos eram um povo ali mistura, miscigenado, e a palavra de Deus dizia que eles não deveriam se misturar com os demais povos, nem conviver. Mas eles interpretaram o negócio tão a sério que eles não podiam nem se tocar, nem conversar, nem ali. Tanto é que quando Jesus, em João capítulo 4, foi conversar com uma mulher samaritana, ela mesmo diz, como podes tu, sendo um judeu, falar comigo, uma mulher samaritana? Por quê? Porque eles já estavam acostumados, já era uma tradição, eles não conversavam, não tinha isso. E Jesus mostra que o que contamina o ser humano, depois em vários lá, é o que entra pela boca, é a forma, não é o fato de você conversar, tocar, mas eles levaram o negócio ao extremo do formalismo, e deixaram o principal da lei que Jesus falou, que era a fé, a misericórdia, o amor de lado, né? Então, a gente observa, né, André, que Jesus veio para quebrar essa interpretação incorreta do que é santidade. Porque o próprio Jesus, depois, quando ele institui a igreja, o que ele manda? Ir e pregar para todo mundo. Então, primeiro, vai ter que conversar com os pecadores. Depois ele manda orar pelos pecadores. Aí, muitas das vezes, precisa ir além, né? Até tocar, às vezes, em alguns casos. Então, observamos aqui, meus irmãos, que santidade nem sempre é a forma como os judeus estavam compreendendo, né? Eles estavam muito na letra e deixaram de lado a compreensão espiritual do que é a santidade. A santidade não é um legalismo, não é um formalismo, não é uma coisa aparente apenas, né? Na vestimenta, no cabelo, na barba, como era o caso deles, mas a santidade realmente que Deus requer do ser humano, ela é mais profunda, né? Ela está mais no íntimo, no interior da pessoa, no coração, na alma, no espírito, na consciência, no sentimento, nos pensamentos. E isso nós vamos desenvolver agora nos demais tópicos aqui, a importância. Então, só fazendo esse contraponto aqui, que o Velho Testamento revela muito a respeito da santidade de Deus, mas revela também a forma incorreta como os judeus acabaram compreendendo esta santidade. Só comenta, Pois não. É que pelo fato do Antigo Testamento ser bastante ritualístico, ter muito simbolismo, muito sacrifício, a gente lê o livro de Levíticos, tem muitas leis proibindo alimentos, proibindo atitudes, proibindo uma série de coisas ali. Então isso foi dando margem, né, no decorrer dos anos, para interpretações cada vez mais pesadas, mais separatistas. Então foi cada vez mais isolando, né, Israel das nações, das demais nações, criando uma separação tão grande, a ponto, né, deles começarem a crer num exclusivismo deles, né? Mas no decorrer da lição vai estar falando, e nós vamos ver que mesmo o Antigo Testamento, Deus estava mostrando para eles que eles eram para ser santos com o objetivo
de anunciar algo para as demais nações, para que as demais nações desejassem ser como eles. Eles eram uma nação santa que iam receber os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus, com uma missão de preparar a esperança no mundo para a vinda do Messias, do Salvador. Mas, infelizmente, eles não entenderam aí por alguns excessos de interpretação e acharam que eles eram escolhidos exclusivos somente aí nesse sentido, né? Exatamente. Muito bem. Então, agora nós vamos aqui para o segundo tópico, a santificação no Novo Testamento. Então, agora vamos compreender um pouquinho mais profundamente, né, como que Jesus e os apóstolos, eles foram mais profundos e trouxe mais clareza, né, do desejo realmente de Deus com relação à santificação, e como o Espírito Santo, que já atuava no Velho, mas agora ele vai se aprofundando em nós, vai gerando em nós algo mais especial, mais claro, mais correto, e vai trazendo uma revelação mais profunda, mais assertiva de qual é realmente a vontade de Deus com relação a nós, seres humanos. A santificação, santidade e seus cognatos são termos comuns ao Antigo e ao Novo Testamento, que trazem o mesmo conceito. Na Nova Aliança, santificação é a semelhança do caráter de Cristo e o efeito real da salvação na vida cristã. Então, no Novo Testamento, o que vai começar a acontecer, a ficar claro, é que, na prática, nós vamos começar a desenvolver o caráter de Cristo em nós, através da pessoa do Espírito Santo. Então, Cristo vai começar a aparecer, as características, a forma de falar, muitas vezes, a forma de pensar, a forma de agir, de julgar, de Cristo, ela vai começar a brotar, a aparecer, a ser gerada em nós. O nosso caráter vai ser moldado segundo o caráter de Cristo, através do Espírito e da Palavra. Coisa que no Velho Testamento não tinha, né? Porque Cristo ainda não tinha se revelado. Então, essa referência com Cristo não existia. Existia todo um simbolismo, existia a promessa do Messias, existia a operação do Espírito Santo também, mas dessa forma, com essa intensidade, com esse foco em Cristo, ainda não tinha acontecido. Nosso irmão faz um comentário interessante no subtópico 1, dizendo: uma obra da Trindade. O Novo Testamento torna explícito o que antes estava implícito no Antigo. E isso diz respeito também à obra salvífica do Deus Trino. A fé cristã confessa a existência de um único Deus, que subsiste eternamente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade. De modo que a obra da santificação, um atributo divino, é realizada pela unidade da Trindade, como pela Trindade na unidade. São as três pessoas atuando na obra da redenção. Interessante, meus queridos irmãos, a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na santificação, né? O Pai, a Bíblia diz que ele amou o mundo. Ele amou. Ele desejou o mundo. Ele se compadeceu do mundo. Ele teve um amor profundo pela raça humana. E deu o Filho. Então, a santidade de Deus, o amor de Deus, gerou em Deus a necessidade de dar o seu Filho. O Filho veio ao mundo e deu a sua vida por nós. Morreu por nós. Derramou o seu sangue por nós. Sem o derramamento de sangue de Cristo, sem a morte vicária de Cristo, não existe santificação. O homem não consegue
se santificar por si mesmo. Nenhum homem, ninguém consegue. Porque nós nascemos debaixo do pecado. E para nós sermos considerados santos, nós temos que eliminar o pecado da nossa vida. Para eliminar o pecado da nossa vida, só existe um remédio. E esse remédio chama-se crer em Jesus Cristo, se arrepender e ser lavado, purificado pelo sangue de Cristo. Os pecados são retirados de nós através do sangue de Cristo, como uma esponja que lava e limpa a nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, nosso ser. Mas também não ficou só nisso, porque a santificação, ela tem um processo progressivo. E a partir do momento que Jesus nos lavou, nos purificou e nos deu uma vida de santidade, quando nós cremos e nos arrependemos dos nossos pecados, ele também deu o Espírito Santo, para que o Espírito Santo habitasse em nós, estivesse conosco, e esse Espírito pudesse, então, ir trabalhando em nossa vida de forma constante para que nós fôssemos crescendo em santificação. Então, essa obra da santificação, ela tem a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É algo muito profundo isso, né? Porque os três têm o mesmo propósito, a mesma intenção. Os três são santos, os três querem a santidade, trabalham em nós para que exista em nós santidade. Então, a obra de Deus, ela não tem nenhuma contradição com relação à operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Embora seja um único Deus, que subsiste em forma de três pessoas, na revelação dele para o homem, para que o homem pudesse compreender, Pai, Filho e Espírito Santo, mas para a santificação, os três têm maneiras distintas de trabalhar. Maneiras distintas. Até as pessoas do Velho Testamento, elas só foram completamente santas a partir do momento que Cristo morreu na cruz. Porque aí elas foram aperfeiçoadas a um nível ideal para que pudessem desfrutar da santidade perfeita em Deus. Porque eles também tinham o problema do pecado, mesmo servindo a Deus, mas eles morreram na fé do Salvador. E quando Jesus fez a obra na cruz do Calvário, ele aperfeiçoou aqueles que já haviam morrido e aperfeiçoou a nós que ainda estamos vivos. Então, a obra da santificação precisa da pessoa do Pai, precisa da pessoa do Filho e precisa da pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, meus irmãos, na atual dispensação, na dispensação da graça que nós estamos atualmente, é a pessoa essencial para que nós tenhamos uma vida de santidade. Sem o Espírito Santo, André, na minha visão, uma pessoa não consegue. Ela pode até ter boas obras, ela pode ter uma moral elevada, ela pode ter grandes qualidades, mas sem a pessoa bendita do Espírito Santo, ela dificilmente conseguirá ter uma vida de santidade que agrade a Deus. Então, esse comentário aí nós deixamos para os irmãos a respeito da obra da Trindade, e o nosso querido irmão, então, André, vai comentar o tópico 2 e o tópico 3 na sequência, irmão André. Continuando aqui, né, irmãos, o subtópico 2, observando que nós estamos falando aqui sobre a santificação no Novo Testamento. A natureza da santificação. Não há, no Novo Testamento, ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação, diferentemente da realidade do sistema mosaico. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea, isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé. Ela é chamada teologicamente de santificação posicional, referente à mudança da posição de pecador para santificado. Isso é obra do Espírito Santo, que passa a habitar no interior do crente.
Então, o comentarista ele está colocando aqui, de uma forma bem resumida, que o Novo Testamento ele diferencia do Antigo Testamento no fato de não haver cerimonial, ritual, né, de purificação cerimonial ou legal de santificação. Mas isto não quer dizer que o Novo Testamento não exija a mesma coisa que o Antigo Testamento exigia. Por isso que quando nós vamos falar de santificação, de purificação, por exemplo, a leitura bíblica em classe, ela está trazendo o comentário de Pedro, que ele escreve a carta, e quando ele diz, sede santo como o Senhor é santo, quando Pedro está escrevendo essa carta, os seus leitores não tinham o Novo Testamento na mão, eles tinham o Antigo Testamento. A referência de Deus, de mandamento, tudo é tirado do Antigo Testamento. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, todo aquele ensinamento em parte a revelação divina, dando a ele a interpretação correta do que está no Antigo Testamento. Todo o ensino deles é tirado do Antigo Testamento. É claro que contrapõe ao ensino dos judeus daquela época, dos sacerdotes, mas é a revelação divina que é tirada do Antigo Testamento. Então, quando o comentarista coloca que não há ritual de purificação, mas por que não há? Porque lá em Hebreus capítulo 10, fala que a lei era a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, podia aperfeiçoar os que a eles se achegam. Se aqueles sacrifícios que eles faziam, aqueles rituais, purificassem permanentemente, eles fariam uma só vez e resolveriam o problema. Então o comentarista coloca, de outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificando uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Então comenta a carta aos Hebreus, continuando no capítulo 10, diz, nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Então, eles citam a profecia. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quisesse, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação, ou seja, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca pode tirar os pecados. Mas este, no caso Cristo, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação, seja oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, qual que é a diferença? Quando o homem no Antigo Testamento pecava, para cada tipo de pecado tinha lá o tipo de ritual. E ele pecava, então tinha o animal que ele tinha que oferecer, então ele tinha que pegar o animal. Primeiramente, ele tinha que estar arrependido, quebrantado, arrependido. Então ele levava o animal, porque a alma que pecasse, essa morrerá, e deveria morrer. Então a pena para o pecado é a morte. Mas no Antigo Testamento prevalecia o pensamento do quê? Da morte vicária, da morte substitutiva. Então Deus havia estabelecido um sistema religioso que quando o homem pecava contra Deus e ele queria reconciliar com Deus, ele levava um sacrifício. Um animal precisava ser morto. E quando ele ia lá e levava esse animal, mas no coração dele, ele tinha que estar arrependido, e aquele animal que ia morrer era o substituto. Na verdade, esse animal está morrendo, mas é eu que estou morrendo, eu que mereço morrer. Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa dos meus pecados, a Ti ofereço esse animal.
mas ele mesmo não podia oferecer. Então ele entregava um mediador, que era o sumo sacerdote, o homem consagrado para isso. E o sacerdote ia lá, fazia o sacrifício, intercedia a Deus e todo aquele ritual. Mas o coração precisava estar arrependido, estar quebrantado, tá ali. Então aqueles elementos ali eram os rituais, mas a pessoa precisava crer que aquilo ali era o que Deus havia determinado. Mas o escritor hebreu disse que aquilo ali apontava para o futuro. Então, para nós hoje, quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós erramos, o sentimento é o mesmo, mas nós não levamos mais animais, mas nós olhamos para a cruz de Cristo, para o sacrifício de Jesus. Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor. Eu não posso oferecer nada pelos meus pecados, mas teu Filho que o Senhor enviou por mim, ele morreu por mim. Ele é perfeito. No nome dele eu peço perdão aos meus pecados. Então a oferta nossa é Cristo. Nós não precisamos ficar oferecendo Cristo, sacrificando Cristo todos os dias. Ele sacrificou-se uma vez. E nessa uma só oferta. Então nós, pela fé, nessa única oferta, segundo o escritor aos Hebreus, nós somos purificados. Somos santificados. Então, o que acontece? O homem pecador, quando ouve a mensagem do Evangelho e crê em Jesus Cristo, pelo sacrifício de Cristo, ele é santificado. Também pelo sacrifício de Cristo, ele é consagrado e também é purificado. Então, os elementos que tinham no Antigo Testamento, ritualísticos, não existem hoje, porque Cristo é o elemento do Novo Testamento. E o santuário do Novo Testamento não é o feito por mãos. Lá em Hebreus 9:24 diz, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, Cristo, ele é o sacrifício, ele é o sacerdote e ele, ao mesmo tempo, é o sumo sacerdote. Ele entregou a sua vida como sacrifício. Quando ele ressuscitou, ele assumiu a forma de sumo sacerdote e está agora à direita do Pai, fazendo mediação. Então, nós cremos no Cristo que foi crucificado pelos nossos pecados, cremos no mesmo Cristo que é ressuscitado, sumo sacerdote que está à destra de nós, intercedendo por nós. Então, embora o comentarista colocou aqui, não há cerimonial legal, nós não precisamos fazer cerimonial, precisamos fazer sacrifício, nós precisamos crer, acreditar na obra de Jesus Cristo. E assim a palavra de Deus vai se cumprindo. E aí ele coloca aqui o subtópico 3, uma necessidade. A nova vida em Cristo é o novo nascimento. João 3:3. Ao nascer, a criança continua o seu crescimento físico e mental, e isso se aplica também à vida espiritual. Apesar de a santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva. A salvação em Cristo é acompanhada da santificação, e seu agente ativo é o Espírito Santo. A vida cristã é uma carreira. Assim, a santificação progressiva que nos torna mais semelhantes a Cristo. Assim é a santificação progressiva que nos torna mais semelhantes a Cristo. Não se trata de um tema secundário, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Então, o que o comentarista está querendo dizer? Que o crente, quando ele crê em Jesus Cristo, ele é transformado pela palavra de Deus. Mas Deus tem um padrão de santidade. E qual é esse padrão? Jesus Cristo. Então a palavra de Deus, ela deixa bem claro que o Espírito Santo, ele vem no nosso coração e quando nós cremos em Cristo, somos como um bebê recém-nascido, nascemos de novo. E agora nós vamos crescer em uma nova vida. E à medida que formos amadurecendo, crescendo nessa nova vida, a tendência, ou seja, o que se espera, é que a cada dia venhamos nos parecer mais com Jesus Cristo. Então, lá em Tito, capítulo 2, versículo 5, versículo 4, diz, mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos lavou, nos salvou pela lavagem da regeneração
e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a palavra e esperança da vida eterna. Então, o objetivo da palavra de Deus, fomos lavados pelo Espírito Santo, regenerados. E mais à frente aqui, depois eu cito um versículo que diz que o propósito de Deus para nossas vidas é que nós sejamos conforme a imagem de Jesus Cristo. Em Efésios 4:11 fala que ele deu 5 ministérios à igreja, com o objetivo de aperfeiçoar os santos até que eles atinjam a estatura de varão perfeito, isto é, como Cristo é. Então, ser santo é ser como Jesus em toda a maneira de viver. Muito bem. André, aqui no comentário, né, do subsídio apologético, nosso irmão fez uma ressalva aqui muito interessante, que eu vou ler aqui, que diz assim: não precisamos pensar muito para perceber que, aos olhos de muitas pessoas, Deus perdeu sua glória e valor. A santidade degenerou-se em um conceito exclusivamente negativo. Longe de pensar-se na santidade de Deus como algo glorioso, elas associam a santidade com a monotonia e a ausência de vida e cor. Interessante aqui, irmão André e meus irmãos, que hoje existe uma ideia, um pensamento de que santidade, irmão André, é um peso, é um fardo, né? Viver uma vida de santidade é algo impensável. Como é que pode? Por que você não faz isso? Por que você não bebe? Por que você não ouve tal coisa? Por que você não participa de tal coisa, né? Como se fosse um peso ter uma vida de santidade, né? Porque a santidade, ela às vezes requer de nós algumas renúncias, né? Então, às vezes, para você agradar a Deus, você tem que praticar algumas renúncias. Só que essas renúncias, elas são muitas vezes coisas que fazem mal para nós. Por exemplo, quando você deixa de beber, por exemplo, você está agradando a Deus e, ao mesmo tempo, você está preservando a sua vida. Quando você deixa, por exemplo, de praticar um vício nas drogas, você está agradando a Deus e, ao mesmo tempo, você está cuidando da sua saúde, né? Quando você deixa de dormir muito tarde por participar de determinadas atividades, você está cuidando dessa saúde. Então, a santidade que estão muitas vezes pregando alguém ou até entendendo como se fosse um peso, uma coisa difícil, complicada, eu queria dizer para você, meu amigo, que nos ouve, que não é dessa forma. A Bíblia diz que Jesus nos deu um fardo leve, um jugo suave. Nós praticamos alguns atos de santidade por impulsão, por alegria, por desejo, por amar a Deus, por querer agradar a Deus. Não é algo que nos é obrigado, né, André? Eu acredito que você não faça nada obrigado, eu também não faço nada obrigado. É um peso para quem vive no pecado, para quem tem o espírito do mundo, para quem está acostumado a agradar a sua carne naquilo que não é agradável a Deus. Mas para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que experimentaram do Espírito da vida, do Espírito Santo, tem a pessoa do Espírito Santo na sua vida, foi lavado pelo sangue de Jesus, a santidade que a Bíblia requer, muitas vezes é agradável para nós praticá-la. E a viver uma vida de santidade não tira a beleza da vida. Viver uma vida de andar de forma digna, justa, de forma correta, não tira a beleza da vida, não tira a cor da vida, não diminui em nada o ser humano, pelo contrário. Muitas vezes isso é louvável
isso é algo que nos chama a atenção, isso é algo que valoriza o ser humano. Uma moça que tem pudor, que tem respeito, ela é valorizada. Um homem que anda dignamente, que paga as suas coisas, que honra com a sua palavra, que vive uma vida de fidelidade a Deus e à sua família, é uma pessoa valorizada. Então, esse conceito que foi colocado na mente das pessoas, talvez por uma influência maligna, é um conceito equivocado. A santidade é algo que agrada a Deus e que deixa você feliz. Se você tem uma vida santificada, você é uma pessoa feliz, porque a sua consciência está em paz, porque o seu espírito está bem e porque você tem esperança, tem fé, tem confiança de que Deus está na tua vida e que as promessas da Bíblia, as promessas de Deus, hão de se cumprir na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Queria fazer essa ressalva porque há um entendimento errado nesse sentido. Não sei se o irmão André quer comentar alguma coisa, fique à vontade. Só acompanhando o que o senhor falou, se os irmãos que estão com a revista ou quiserem acompanhar na Bíblia, Hebreus 12:14, que é o texto áureo, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, santidade, o pastor Alexandre colocou aqui o que está no comentário aqui, e eu sempre falo, ainda comentei esses dias com alguns irmãos, é possível associar santidade e felicidade? É possível ser feliz sendo santo? Uma vez que às vezes a gente ouve pregadores, irmãos, vocês precisam se santificar, vocês precisam de fazer as vossas vontades e fazer a vontade de Deus, você precisa fazer isso e aquilo. Eu acredito até que o pregador esteja inspirado e esteja com uma boa intenção. Mas a verdade é, a pessoa precisa deixar de fazer as vontades da carne pecaminosa e fazer a vontade do Espírito que tem sede de Deus. Quando o crente ele se santifica, ele está alimentando o seu espírito. Seu espírito tem sede. Qual é o prêmio da santificação? Ver o Senhor. Ver o Senhor. Por exemplo, quando a gente vê o islamismo ali, os extremistas, eles fazem tudo o que fazem, amarram bombas, explodem. Mas qual é o objetivo deles? É quando morrer, ir para um harém e ter 70 virgens à disposição deles. Então, é um céu erotizado. Ele está imaginando um céu onde ele vai dar vazão ao seu desejo sexual continuamente. Ali as 70 virgens, esse é o céu deles, é um céu humano, baseado num desejo humano. Você vai pesquisar o budismo, a transcendência do budismo é a abstinência de tudo e a sua união com a mente, ao nirvana, alguma coisa assim, que não reflete nada. Mas o céu do cristianismo, da palavra de Deus, ou a bênção do cristianismo de obedecer, de servir a Deus, qual é o prêmio? É você poder estar diante do Senhor. Ver o Senhor na sua essência, ver como Ele é. Olha o que Jesus, na sua oração, no capítulo 17, ele diz, no capítulo 17 de João, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E o próprio João, na sua carta, 1 João capítulo 3, olha o que ele diz, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Olha que coisa extraordinária. Em outras palavras, amados, somos filhos de Deus, agora somos santos, somos separados, mas ainda não foi manifestado o que vamos ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como Ele
também é puro. Qual é o céu? Qual é a essência do cristianismo? O que nós servimos a Deus, amamos a Deus, entregamos a vida a Deus. E qual é o prêmio? O que nós almejamos no final? Estar com Ele eternamente. Estar com o Senhor eternamente. Quando a pessoa, e Paulo ele fala isso em 1 Coríntios capítulo 2, uma coisa que nós da igreja de hoje precisamos aprender. Ele está falando sobre capítulo 2, sobre homens e mulheres espirituais. O que Deus deu o Espírito a nós, para nós conhecermos o que foi dado a nós gratuitamente. As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as que estão preparadas para aqueles que o amam. Mas Deus, pelo seu Espírito, revelou a nós. São coisas espirituais. Quando nós falamos de céu, falamos de servir a Deus, falamos de santidade, nós estamos falando de coisas espirituais. Mas no capítulo 3 de Coríntios, Paulo chega e fala, mas vocês são carnais. Então, aquele que é carnal, aquele homem que é natural, porque tem pessoas que estão na igreja, que podem ter sido, porque esses que são carnais em Coríntios, Paulo chama eles de santos. São posicionalmente santos, mas a sua opinião, a sua sabedoria, o seu entendimento sobre a vida cristã ainda é carnal, ainda é humano. Aquele que serve a Deus, ele quer avivamento, aquele que é espiritual, mas aquele que é carnal, ele quer entretenimento, ele quer diversão, ele quer essas coisas. Então ele não entendeu, a sua mente ainda não amadureceu, ele não cresceu e não entendeu que a essência, a coisa mais linda, a coisa mais extraordinária do cristianismo é Deus. Deus é o Evangelho, Deus é a boa notícia. Cristo veio ao mundo para abrir-nos a porta e o caminho para nós nos chegarmos a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é para você ver o Senhor. E Jesus é para você chegar ao Pai. Tem alguma contradição? Não. Jesus é a santidade em pessoa. Jesus, ele é o príncipe da paz em pessoa. Então, a santidade que nós precisamos ter é Cristo em nossas vidas. E as pessoas não entendem isso, porque quando só quem é espiritual, quem já orou, quem já buscou, quem já usufruiu da presença de Deus na sua vida, sabe o quão é extraordinário a presença. O espírito humano, ele deseja. Nos Salmos, tem vários salmos em que fala, a minha alma suspira por ti, ó Deus. O próprio, aquele filósofo cristão, C.S. Lewis, ele falava assim, ó, a maior prova de que existe algo além deste mundo natural e visível é que nada do que existe aqui satisfaz o meu ser. E o fato do meu ser suspirar por algo que eu não encontro nessa realidade que eu vivo, me revela que existe algo muito além daquilo que é visível. E esse algo muito além é Deus. Então, quando o crente está vivendo o caminho da santidade, está vivendo com Deus, os prazeres naturais da carne não se comparam com a expectativa da glória que em nós há de ser revelada. Paulo escreve isso. Então, amados irmãos, o caminho da santidade é o caminho para abertura para uma sabedoria, para uma revelação, para uma vida tão profunda e experiências tão extraordinárias com Deus, que o mundo olha e fala, é loucura. Mas a palavra de Deus diz que aquele que é espiritual não é discernido por ninguém. Ele discerne tudo. Ele olha para o mundo, ele entende tudo o que está acontecendo. Por isso que ele olha, quando ele lê na cruz do Calvário, ali ele vê Jesus sendo crucificado, o homem natural, e vê os fariseus, vê os saduceus, olha, confiou no Senhor, desce daí, que nós vamos crer em ti. E o homem natural diz, por que Jesus não mandou um raio do céu? Por que Jesus não mandou? Mas Jesus ali, ele está com os olhos espirituais abertos. Ele está ao lado de Deus. Enquanto o mundo está enxergando um monte de gente que merece morrer, que merece ser condenado, Jesus está vendo pessoas ignorantes, que não entendem nada do que está acontecendo ali, e diz, Pai, perdoa-os,
eles não sabem o que fazem. A gente olha Estevão, que estava vivendo a santidade de Deus, enquanto nós crentes olhando, falamos, mas por que Deus, já que Deus estava de pé lá nos céus, por que não mandou um raio e matou todo mundo que estava apedrejando? Mas Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele diz que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé ao lado do Senhor. Então ele olha para os seus algozes e diz, perdoa eles, Pai. Eles não sabem o que faz. Por que ele fez isso? Por que os naturais, os carnais, ele olha e não compreende isso? Mas o espiritual, o que tem o Espírito Santo, o que está vivendo a ética, que está com o coração cheio do amor de Deus, está vendo o quê? Homens ignorantes, que não entenderam nada da lei, que fizeram um monte de interpretação errada, mataram o Filho de Deus, agora matam os seguidores do Filho de Deus, e ele só está orando, Senhor, abre os olhos deles para que eles enxerguem a verdade. Então, o caminho da santidade nos abre um leque, irmãos, de profundezas em Deus extraordinárias, que é só quem conhece, quem está vivendo. E isso tudo é para nós, é para você que está nos acompanhando. Se separe, se consagre, busque ao Senhor, que tudo isso é para nós. Muito bem, está aí então nosso irmão André também fazendo um comentário em cima dessa questão, né? Quanto mais espiritual, então você começa a enxergar as coisas de um outro ângulo, de uma outra forma. Terceiro tópico, nós estamos aqui terminando já, chegando ao final, né? O tempo agora ficou bem reduzido, mas o terceiro tópico diz a santificação aplicada ao crente. Vamos aqui à praticidade. O Espírito Santo é a fonte de santidade e o Senhor o seu padrão. Todos os crentes desejam se parecer com Jesus e viver de maneira a agradar a Deus. A santificação do crente é obra do Deus Trino. Então, padrão, né? Todos acham que sabem muito bem o que significa um padrão, né? Um modelo, um molde, né? Quando você vai fazer, por exemplo, uma produção, como lá na minha empresa nós temos produção de peças, nós temos um padrão onde nós vamos calibrar as peças para que todas saiam iguais ou muito semelhantes ali e não tenha problema lá na montagem. Então, aquilo lá é um padrão. Qual é o padrão da vida cristã? O nosso padrão é Cristo. Nós nos espelhamos em Cristo. Paulo chegou a dizer, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque Cristo foi gerado nele de uma forma tão intensa que ele já sentia como se o próprio Cristo estivesse vivendo nele, né? Ele abriu mão dos seus desejos, das suas vontades, do seu querer, para fazer a vontade de Cristo, o querer de Cristo. Então, o padrão do crente, né, é Cristo. Isso tem que ficar muito bem claro. Não é a igreja tal, a igreja fulana, pastor Beltrano, não é. Nós temos como referência Cristo. Ele é o nosso modelo, é a Ele que nós seguimos, é a Ele que nós observamos, obedecemos, porque Ele deixou para nós essa orientação. O subtópico 1 diz a comunidade de Jesus. As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. O texto de 1 Pedro não é diferente. O status de Israel como propriedade peculiar de Deus, reino de sacerdotes e nação santa, é revigorado na igreja. O ensino petrino mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Aqueles irmãos que vieram do paganismo são agora norteados pelo Espírito Santo, que vive neles e, por isso, renunciaram à prática dos gentios. Tem aqui uma passagem bíblica que está aqui na Carta aos Efésios, capítulo 2, que reforça um pouco isso que nós lemos. Versículo 1 diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora
opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou junto com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Note bem, meus queridos irmãos e ouvintes, o que Deus fez em nossa vida. A vida de santidade, na prática, na vida do cristão, é o que o escritor deixou registrado aqui. Deus nos vivificou estando nós mortos. Enquanto o homem está na sua vida de pecado, de prazeres carnais, de iniquidade, sob a influência das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, enquanto o homem está nessa condição, ele está morto para Deus e ele está sem santidade, sem uma vida santa. Ele precisa passar por um processo que nós chamamos de ressurreição, que é o que Paulo diz aqui. E nos ressuscitou juntamente com ele. Assim como Cristo morreu, né, por causa dos nossos pecados, ele morreu e Deus o ressuscitou, assim também nós temos que ter uma identificação com esse gesto. Nós também temos que morrer para o pecado, morrer com o pecado, com o velho homem, passarmos pelo batismo e ressuscitarmos com Cristo. Uma vida nova, uma vida gloriosa, uma vida sem a influência agora, ou sem o domínio, melhor dizendo, do pecado. Isso é vivificar, vai passar por um processo de vivificação, tornar vivo novamente alguém que estava morto e morreu. Então, na prática, a pessoa que ele troca de igreja, ele troca de denominação, mas ele não muda de vida, ele não rejeita os desejos da carne, como diz aqui, ó, vivíamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, quem não passa por esse processo, ele não experimentou o que é ter uma vida de santidade. Ele não experimentou a regeneração. Ele não experimentou os frutos do Espírito, que nós estudamos na aula passada, né? Que o fruto do Espírito, ele aparece na vida do crente que foi regenerado, que foi cheio do Espírito Santo, que recebeu o Espírito, que passou pelo processo de arrependimento, ele começa a gerar os frutos do Espírito, que é as características de Cristo na sua vida. Então, reforçando aqui, que é importante frisar isso, porque hoje nós temos muitas pessoas equivocadas, que acham que só porque confessou Jesus com a sua boca, porque trocou de igreja, porque está participando de uma igreja evangélica, já está tudo resolvido. Não precisa entrar para o processo de santificação, não precisa deixar as obras mortas do pecado, não precisa renunciar mais aos desejos da sua carne, não precisa fazer nada. Isso é um peso, isso é uma coisa desnecessária. A graça é suficiente para resolver tudo. Meu querido amigo, em nome de Jesus, não se engane com esse evangelho fácil, com esse evangelho distorcido. Não foi esse evangelho que Jesus pregou. É necessário que, junto com a nossa confissão de fé, também tenhamos as obras que testificam aquilo que falamos através daquilo que vivemos. Amém? Vamos aí, então, para o segundo subtópico, André, uma vida de santidade. Santificada, perdão. Uma vida santificada, né? O subtópico 2. Somos santificados pela palavra, conforme Jesus disse, João 17:17. Pelo sangue
de Jesus Cristo, a obra dele, e pelo Espírito Santo, conforme 1 Pedro 1,2, que fala sobre o Espírito de santificação. Podemos afirmar, como Donald G., que é um comentarista cristão, né, que a santificação é a semelhança do caráter de Cristo. É o efeito real da salvação, através do qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Isso está muito longe de violência doméstica, mentiras, palavrões, intrigas e mexericos. Uma vida de santidade e cheia do Espírito mantém distância dessas coisas. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Deus é santo e por isso exige santidade de seu povo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Lembrando que esse subtópico está dentro do terceiro tópico, falando sobre a santificação aplicada ao crente, ou seja, tudo que nós aprendemos anteriormente aqui, lá no começo, o que é ser santo? É ser separado, é ser purificado e ser consagrado. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. A partir desse momento, somos separados por Deus e consagrados para o serviço de Deus. Mas o que é a santidade? É a adequação do nosso caráter ao caráter de Cristo. Em outras palavras bem simples, é o nosso compromisso assumido com Deus de obedecer os mandamentos de Deus, os mandamentos de Cristo. Então, a palavra de Deus diz lá, quando alguém pergunta como ser salvo, a palavra de Deus diz que o homem precisa se arrepender dos seus pecados, crer no Evangelho. Mas depois o Senhor Jesus diz, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Então, esse Evangelho que as pessoas pregam, que a pessoa precisa tomar uma decisão, aceitar a Cristo, mas que não envolve obediência à palavra de Cristo, se a pessoa não obedece e não persevera obedecendo, esse Evangelho não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, você está ouvindo um falso profeta. Você está numa mensagem errada. O Senhor Jesus mesmo, ele disse que a pessoa precisa renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E a vida, essa santidade aplicada na vida é o que? Se o crente nasceu de novo, ele vai desejar ser como Jesus. Então não adianta, qual que é a diferença? Às vezes o camarada está na igreja, mas ele continua fumando, continua bebendo, continua pecando, continua se envolvendo em coisas erradas. Então ele vai falar do Evangelho a uma outra pessoa, olha, você precisa aceitar Jesus, porque se você aceitar Jesus, a sua vida vai mudar. Aí o camarada fala assim, mas eu fumo e você fuma. Eu bebo e você bebe. Eu falo palavrão e você também fala palavrão. Eu mexo com mulheres na rua e você também mexe. Então, eu já sou cristão. Se servir a Deus vai mudar. Você está igual eu. Então, qual é a diferença? Eu só preciso falar, Senhor Jesus, entra no meu coração e eu já vou para o céu? Não é assim que a palavra de Deus diz. Então, a santificação, quando o crente encontra o Senhor, ele é separado. E quando, só para fazer uma colocação, quando Pedro cita a promessa ali, dizendo que a igreja é o povo santo, a nação santa, ele está fazendo referência ao Antigo Testamento, de quando Deus está formando a nação de Israel. E quando ele diz isso, lá em capítulo 19, diz assim, ó, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então tem uma condição para ser reino sacerdotal. Não é simplesmente, não estou dizendo menosprezando a decisão que a pessoa toma no culto, no momento de aceitar a Jesus Cristo. Eu estou dizendo, mas se essa decisão é genuína, se essa decisão
é verdadeira, provém de Deus, ela tem que vir com um compromisso de quê? De ouvir as condições de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a palavra de Deus. Então aí se cumpre o que o Pedro falou, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui está o versículo 9. Mas para chegar nessa condição, vem ali no capítulo 1 e o capítulo que nós lemos. Deixando, pois, toda a malícia, todo engano, fingimento, inveja, todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. E começa a buscar. Então, mais ou menos o quê? É o mesmo pensamento. Ou seja, se você ouvides o que o Senhor disse, credes nesse mandamento e o amar, então sereis a geração eleita. O sacerdócio precisa assumir o compromisso. E ao fazer isso, você vai ser esse povo com um objetivo, de anunciar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então essa é a santificação aplicada na nossa vida. Se você, é por isso que nós estamos falando aqui, se você está numa igreja, talvez até em nossas igrejas, frequentando nossos cultos, ou frequentando outra denominação, seja bem-vindo, caso você seja de outra denominação e está nos ouvindo. Se você está numa igreja e você continua ainda com as mesmas práticas, não mudou nada na sua vida, irmão, sinto muito, irmãos. Talvez nós vamos ser duros, mas é bem provável que o Espírito Santo de Deus não está atuando na sua vida. A salvação, ela vem através do convite de Cristo, da obra de Cristo para o homem se arrepender, deixar os seus pecados e começar a viver uma nova vida em Cristo, porque quando ele recebe o Espírito Santo, e ele é convencido e levado a obedecer o Evangelho. Se você está numa igreja, num ensino que não enfatiza, que não te exorta, que não te encoraja a obedecer o Evangelho, a se separar do mundo, a ser uma pessoa consagrada, a viver para Deus. O seu corpo, a Bíblia diz, é templo de Deus agora. Não é mais para ser usado para muitas outras coisas, muitas coisas erradas. Agora é consagrar. Se você não tem essa atitude, se o seu coração não deseja, vamos mais além ainda. Porque quando o Espírito está operando, se o teu Espírito Santo não está te movendo para isso, não está te levando a fugir do pecado, a fugir dessas coisas, olha, irmãos, toma cuidado. Começa a orar e começa a mais buscar o Senhor. Pode ser que você não esteja com o Espírito Santo e no caminho da santificação. Muito bem, muito bem. Meus irmãos, nosso tempo acabou, eu vou apenas ler o tópico 3 e já estaremos orando e encerrando, tá bem? O que é ética? A ética é o estudo da conduta. O termo vem da palavra grega ethos, hábito, costume, que aparece somente uma vez no Novo Testamento, no plural, em um provérbio popular usado pelo apóstolo Paulo. As más conversações corrompem os bons costumes. A ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado à luz das Escrituras Sagradas. Trata-se da parte da teologia que estuda o padrão de conduta conforme a vontade de Deus. O fruto do Espírito tem implicações éticas, e tal prática precisa ser treinada e se tornar hábito. Isso agrada a Deus e as pessoas por meio de nossa conduta. Até os incrédulos glorificam a Deus. Então, eu preciso ter ética, né? Como cristão. Se eu me identifico como cristão, me posiciono com as pessoas como cristão e não vivo como cristão, eu não estou sendo ético, eu não estou seguindo o padrão, eu não estou seguindo o bom costume. Eu sou uma pessoa sem ética espiritual. E é necessário ter ética, né? Eu tenho que viver o que eu prego e pregar o que eu vivo. É assim que tem que ser. Na conclusão, sobre a santificação, precisamos saber o significado, a sua importância e a sua necessidade. Isso evita confundir a santificação com regras externas, típicas de religiões legalistas.
A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito. Que Deus possa abençoar todos vocês. Nosso tempo já até passou do limite, mas estava muito bom. Os comentários, né, as colocações. Deus abençoe o irmão André por estar conosco nesta noite, cooperando conosco. Foi muito produtivo, muito bom ouvi-lo nessa noite. Que Deus abençoe, que possamos estar aqui outras vezes. Eu vou convidar aqui o irmão André para orar, agradecendo a Deus, fazendo as considerações finais aí. Deus abençoe. Graças a Deus, né, irmãos? Agradeço também o pastor Alexandre pelo convite para estarmos juntos, participarmos. É um assunto gostoso, falar da palavra de Deus. A gente começa a sentir um pouco aqui a presença, dá vontade de se extravasar um pouco, né, irmãos? Mas graças a Deus por tudo que o Senhor tem nos feito, que o Senhor possa estar falando de uma forma mais clara, mais precisa ao coração dos irmãos. Eu lembro que eu falei que eu ia aceitar um versículo, né? O pastor falou, para fechar aqui, né? Romanos 8, 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o padrão, né? Amém. Deus nos conheceu e nos predestinou para sermos como Jesus. E agora nós vamos estar orando, irmãos. E um dos maiores sinais, irmãos, de que o Senhor está vivendo uma vida santa é quando você ora. Porque quando o crente está vivendo uma vida com Deus, ele ora, e quando ele sabe, ele sente que Deus está ouvindo, que Deus está recebendo essa oração, ele entende que ele está agradando a Deus. Verdade. Que lá no livro de Tiago, lá em 4, fala que muitos não oravam porque estavam vivendo, Deus não recebia as suas orações, porque eles estavam vivendo uma vida de amizade com o mundo. E Salmo 66, 18 diz que se eu atender a iniquidade no meu coração, ou seja, se o meu coração estiver sujo, o Senhor não me ouvirá. Mas se o seu coração hoje foi purificado, é puro diante de Deus, é santificado, ao orar, você vai saber, a presença de Deus vai te envolver. O coração, a presença do Senhor vai te trazer paz. Mas se você não tiver a paz, isso também não é o fim. Há uma chance para você. O sangue de Cristo que purifica está disponível. O Espírito Santo ainda está operando. E a palavra de Deus que purifica está à tua disposição. Então, tudo depende de nós, mano. Essa lição é uma lição extraordinária. E a santificação vale a pena, porque o prêmio dela é a presença do Senhor nas nossas vidas. Oremos agradecendo por esse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor nos tem concedido às nossas vidas, ó Pai. Por esse momento, Pai, que o Senhor nos preparou para que pudéssemos juntos aqui, estarmos aprendendo a Tua palavra, Senhor, dividindo, Senhor, o conhecimento, Pai, aprendendo juntos, meu Deus. Pai querido, no nome de Jesus, que o propósito do Senhor, ó Pai, para a Tua igreja, Pai, neste tempo, nesta época, Pai, nesta época em que estamos vivendo, Senhor, no nosso país, no nosso mundo, Pai, um caos moral, ó Pai, uma época em que a perversão, ó Pai, uma época, Senhor, em que a desobediência, Senhor, aos Teus mandamentos, ó Pai, está sendo tomada em todas as camadas, meu Deus. Ó Pai querido, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, pelo poder do Espírito Santo, Pai, levanta um povo santo novamente nesta terra, Pai. Levanta, Senhor, um povo poderoso, Pai, para anunciar as virtudes do Teu Filho, Pai querido, que esta palavra, Senhor, nos nossos corações possa gerar vida para a glória do Teu nome, Senhor. Assim pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Uma boa noite. Fique na paz do Senhor e até uma próxima vez.